Aleluia! Você está preparado para esse tempo de louvor e adoração ao Senhor? Eis-nos aqui, Deus! Amor, eu vim nesse lugar.
já pronto para adorar esse Deus, e Ele está te vendo. E nós podemos dizer: Senhor, Tu és Deus, Tu és aquele que nos resgatou, Tu és aquele que nos viu onde estávamos e nos tirou do pecado, da vida errada, e nos trouxe para o reino do Seu amor. Aleluia! Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Que me enxergou, que me resgatou, toda que comigo está, que nunca me abandonará, toda que me enxergou, que me resgatou, que comigo está, que nunca me abandonará, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda Ele comigo está, que nunca me abandonará, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu Vamos com a igreja. Tu és Deus. Quem sou eu Nada somos sem pra negar o Teu Tu és o Todo-Poderoso, Jesus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Nosso Jesus é poderoso. Em Apocalipse diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Ele é todas as coisas. E tudo nós podemos confiar nesse Deus poderoso. Aleluia.
primeira semana nós falamos sobre o Deus Pai, o Deus Pai que realmente enviou seu Filho Jesus para resolver essa questão de orfandade num planeta de órfãos, né? Então, glória a Deus por isso que nós não somos mais órfãos, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, e a igreja biológica, ela recebeu isso. Então nós falamos da importância na segunda semana sobre a família biológica, de respeitar o outro, né, de ter reparações, de ter ajustes, porque uma família forte é uma igreja forte, né? Agora, se eu for prolixo, se eu for uma pessoa que, como o Jonas falou aqui, não dá atenção à oração, a palavra de Deus, né, ao jejum, ao ensinamento da palavra para os meus filhos, para os nossos filhos, eu vou ter uma família biológica rasa, né, superficial. Mas se eu buscar intencionalmente a palavra de Deus e obediência, nós vamos estar aqui e vamos nos fortalecer como igreja e vencer o inimigo, vencer as demandas, né? Vencer juntos. E hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus, essa superação da orfandade na igreja família, né? Na igreja espiritual, na família espiritual. Falamos que a orfandade nasceu no coração de Lúcifer, né? Então ele foi o filho rebelde. Quem criou Lúcifer? Deus. Quem deu autoridade a Lúcifer? Deus, não é? O anjo de luz, o querubim ungido, mas se rebelou contra Deus. Então nós entendemos que toda rebelião que é trazida diante da presença de Deus é orfandade, né? Nós somos órfãos ainda, porque nós precisamos nos submeter à autoridade, à presença, à majestade de Deus, né? E reconhecer Deus através do seu Filho Jesus, que deu todo o sacrifício na cruz. Vimos também a orfandade é fruto do pecado original, né? Através da queda, né? Que é fruto de um pecado, e sabemos que o pecado deforma, o pecado nos deforma. E terceiro, a orfandade promove sequelas na alma que precisam ser ajustadas diante da presença de Deus. E quando nós vimos discípulos, o ápice do coração do discípulo é quando ele reconhece Deus como Pai. É o ápice do discípulo quando ele vê Deus como seu Pai. Que aconteça o que acontecer, seja com dinheiro, sem dinheiro, com chuva, sem chuva, com desafios, sem desafios, enfim, independente das circunstâncias, Deus é teu Pai, não é? Então é sobre isso que nós estamos falando, e que nessa série, no ano discipular, possamos realmente, intencionalmente buscar superarmos essa orfandade. Hoje nós vamos falar sobre família espiritual, a igreja que tem um dono, a igreja que é do Senhor, a igreja que foi planejada, idealizada, concretizada, né, pelo próprio Deus, né, pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos da Trindade como Deus Pai na figura paterna, falamos do Espírito Santo na figura materna e falamos de Jesus, o Filho, né, o Filho amado também gerando irmãos, né? Então a Trindade é uma família, e esta família criou a igreja, a família espiritual, não é? Então o texto de Efésios capítulo 5, 25 diz assim: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então eu não posso odiar o que Deus ama, eu não posso deixar de dar importância ao que Deus ama. Então, se você despreza a igreja, se você não ama a igreja, você não ama Deus, né? Então, olha só, a importância de nós amarmos a igreja de Cristo. Cristo amou a igreja e, através desse amor, Ele entregou-se. Então, a igreja ela é formada por um sonho, uma idealização de Deus e uma entrega do Filho, né? E é importante nós entendermos que Cristo também amou a igreja e entregou-se por ela. Pastor Fabiano Ribeiro, quando eu tenho falado várias semanas do livro Paternidade Bem Resolvida e Escolha Ser Filho, que eles escreveram juntos, que tem ainda lá, né, só na livraria, eles escreveram
esse trechinho aqui, muito importante. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, sua frequência dela será uma relação de mero consumo. Então, quando você não entender que você não frequenta aqui, que você pertence, você apenas vai ser um consumista, né? Um consumista de fé, um consumista, mas não vai se envolver, não vai receber, né, de Deus diante daqueles que permanecem, daqueles que pertencem, não é? Então, enquanto a igreja não for uma família para você pertencer, sua frequência dela será mero consumo. Então, qual é a sua grande paixão? Qual é a nossa grande paixão? O que faz nós sentirmos nosso coração acelerado? Né? O que realmente nós temos como aquilo que fala assim, uau, eu amo isso? É uma viagem? É, por exemplo, um esporte, um hobby? É a sua família? É um conhecimento? É uma aventura? É uma amizade? Ou ir para a natureza? É tecnologia? Tem gente que chora quando vê uma tecnologia, né? Tem gente que se emociona, uau, né? Enfim, que gosta, que tem suas preferências. Mas nós amamos coisas, nós amamos situações. Por exemplo, nós amamos muitos aqui, amam comer um bom restaurante, viajar, fazer uma boa viagem, né? Enfim, carro. Tem gente que é apaixonada aqui na igreja por carro, né? Enfim. Mas e a igreja? Qual é o seu nível de amor e paixão pela igreja? Você deixar tudo de lado para amar e priorizar a igreja de Jesus? Ou você deixa a igreja de Jesus de lado e prioriza essas paixões, as suas coisas, né, e as suas preferências? Então a gente precisa colocar na balança, porque o nosso amor pela igreja tem que estar acima do nosso hobby, acima das nossas paixões, dos nossos gostos, das nossas preferências. Então, é colocar a igreja de Cristo como prioridade. Por quê? Por que, pastor, prioridade? Porque Jesus amou. Jesus não amou um carro novo. Jesus não amou uma mansão no condomínio fechado. Jesus não amou uma conta bancária. Jesus não amou uma viagem. Você imagina as paisagens lá de Jerusalém? Não, Deus não disse isso. Deus amou a igreja. Então, se Ele amou a igreja, o meu amor precisa estar muito mais intenso como a igreja, para a igreja, até Cristo. E não é adorar ou servir uma personalidade, é a igreja dele. Então, se o meu amor está acima de qualquer hobby, de qualquer preferência, eu sou filho amado de Deus. Mas se eu não amo a igreja mais do que outras coisas, a Cristo mais do que outras coisas, eu sou órfão. Eu tenho orfandade. Sabe aquela questão, não, eu não quero, não, eu prefiro isso, não. Você troca qualquer festa, qualquer outro compromisso do que estar na casa de Deus. Então a gente tem que avaliar isso. E eu falo com muito amor. Por quê? Porque na igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra, ele está envolvido muito amor, muita entrega, muito sacrifício e derramamento de sangue. Nenhum pastor, bispo, apóstolo, nenhum homem, nem Paulo, que para mim, fora Cristo, é um dos maiores homens da Bíblia, nem ele foi na cruz capaz de derramar o sangue. Precisou Cristo. Então, se eu menosprezo a igreja, eu estou virando o rosto para Cristo, para o dono da igreja. Infelizmente, muitos acham-se dono da igreja, só que a igreja tem um dono. A igreja tem um Senhor, e Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus por isso. Estamos aqui envoltos a esse amor, a essa entrega, a essa presença. Então a igreja, como diz Bill Johnson, a igreja é a esperança do mundo. Eu não sei se é Bill Johnson ou Rick Warren. Eu não coloquei aqui, mas eu sei que um dos dois fala que a igreja é a esperança do mundo.
A igreja tem um significado na sua coletividade. A igreja, ela tem a sua funcionalidade na coletividade. Eu posso ser igreja só em casa? Posso. Por quê? Porque Moisés construiu um tabernáculo para que a presença viesse de Deus. Deus se fizesse presente com o povo. Mas veio Jesus. E ali Jesus veio dizendo que nós somos o templo do Espírito. Nós somos o tabernáculo de Jesus agora, não é? Aliás, o tabernáculo da presença de Deus. E aí, o que acontece? Em relação ao que nós estamos falando, a Bíblia sempre será o nosso referencial que nos ensina, desde o início, que a igreja de Jesus, ela existe para ser vivida em duas esferas, ou dois lugares, ou dois pontos essenciais, que é duas dimensões essenciais, nas casas e no templo. Então, desde o início da igreja, em Atos, a igreja iniciou-se nas casas. E até hoje há um movimento de compartilhar do reino de Deus nas casas. Então não tem como mudar o que já foi estabelecido pelo dono da igreja. Não tem como a gente inventar a roda diante disso, porque a igreja se reúne nas casas e na igreja. E um não anula o outro. É importante você estar aqui, é essencial você estar aqui, mas você tem a sua vida devocional em casa. Se você não tiver a sua vida devocional em casa, você será um crente superficial. Não adianta. Aqui é o ajuntamento da igreja, coluna e baluarte da verdade, onde a gente se reúne com a autoridade que está sobre Jesus, ele é o dono da igreja, que nós coletivamente adoramos a Deus, nos preparamos espiritualmente, viemos entregar Ele o nosso coração, a nossa vida, a nossa dependência, para chegarmos na segunda-feira, para chegarmos na semana e compartilharmos do que estamos aprendendo, do que somos, para as pessoas lá fora do mundo. Ou seja, o discípulo, ele é formado dentro para ser enviado para fora. Mas não adianta só queremos ser discípulos aqui, mas não sermos discípulos lá fora. É lá fora que nós exercemos o nosso envio, o nosso chamado. E foi Jesus que disse: vão e façam discípulos. O tema que Deus nos deu para o aniversário da igreja é para sermos uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que envia. É uma igreja que intencionalmente quer ir nas casas. Nós colocamos aqui a cultura do pastoreio nas casas. Nós vamos começar já essa semana. Tem pessoas nos GPs que vão começar agora, já amanhã. Nós já estamos com a cultura de nós discipularmos, cuidarmos, assistirmos pessoas nas casas. Então não fique fora desse movimento, porque não é só para a liderança, não é só para aqueles que são membros da igreja, mas é para todos a igreja, para todos. E a estratégia que Deus nos deu, grupo de GP, grupo de pastoreio, não é grupo de amizade, é grupo de envio, de discipulado. Não podemos perder o foco, e nós chamamos como 33%, os membros maduros da igreja, os novos membros e o não crente. Os grupos precisam ser ajustados neste formato, porque aí não perde o propósito. Então vai começar os grupos, você vai ser convidado, logo nós vamos expandir isso. Já vamos começar 7 grupos. Semana que vem eu já começo mais 7 casais comigo, na minha casa, para ensinarmos, discipularmos, nos aproximarmos, para nós enviarmos. Esse é o propósito. Mas eu tenho que amar a igreja. Se eu não amar a igreja, eu me perco. Se eu não amar a igreja, eu divido. Eu não posso dividir aquilo que Jesus quer multiplicar. Então, amar a igreja é se dispor, é lutar por ela, é avançar. Olha só que interessante.
42, 46, 47, todos os dias. Não era só no começo de semana. Tem gente que reclama, mas tem que ir na igreja de domingo. Agora vai ter um GP mais no meio da semana. Mas todos os dias continuavam reunindo-se no pátio do templo. A gente não reclama para fazer as coisas para nós, mas para servir a Deus, que luta. Olha só, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um monte das suas casas, aqueles pão de forma, aquela feijoada, aquela coisa boa, né? Aquele torresmo, meu Deus, aquela pizza, né? Enfim, aquele bolo que a Carol leva. Bolo não, torta. E juntos participavam das refeições com alegria. Os grupos têm que funcionar com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias. Eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, das casas, mas também o Senhor acrescentava todos os dias pessoas que iam sendo salvas. Deixa Deus usar você para que pessoas se acheguem ao reino. Então a sua disposição, o seu amor à igreja de Deus, à igreja de Cristo, vai levar pessoas a conhecer Jesus. Efésios 5, que nós lemos aqui, nos leva a entender que no sacrifício de Jesus, Ele aceitou suportar tudo com obediência, por amor, pensou em nós. Jesus não desistiu, Ele pensou em você em você e eu, como corpo, como sua igreja, e não de maneira exclusiva, não de maneira nesse aspecto, tá? Então vamos lá, Mateus 6,9. Olha só como que Jesus, o próprio Cristo, nos ensina. Vocês orem assim. Vocês, coletivamente, vocês orem assim. Pai nosso. Há uma igreja em muitos lugares. E há um Pai, há um Deus. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, não é venha o nosso reino, venha o teu reino. E para vir o reino de Deus, eu tenho que entender o que Jesus fez na cruz por mim. Por que estamos reunidos aqui? Por que somos a igreja dele? Para que estamos aqui? Então, o ensino de Cristo é não orar nesse primeiro momento, Pai, venha o meu reino, venha a minha família, venha o meu trabalho. Não é isso, não é isso. Mas o foco é o reino de Deus e não nosso. É tudo sobre Ele e nada sobre nós. 2 Coríntios 6,16 diz: pois somos santuário do Deus vivo. Eu acabei de dizer há pouco. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Uma conexão, uma conexão saudável, transformadora, quando não basta nós estarmos na igreja, nós precisamos ser a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Jesus, nós somos o que Ele quer que sejamos. E aí, no corpo, Deus desenvolve dons, talentos, habilidades. Deus dá graça, Deus usa, Deus capacita, usa os improváveis, usa aqueles dispostos. Deus usa os dispostos. Sem igreja, não há crescimento espiritual, gente. Por quê? Porque Ele fez. Pastor, mas eu estou pensando, eu vou montar minha house church, minha igreja de casa. É eu, sozinho, com uma tela na frente para mim ver uma mensagem, para mim cear junto, para mim. Tá, mas qual o sentido disso? Você é um egoísta e órfão.
Quando a igreja se reúne aqui, é para um ser trabalhado junto com o outro, suportar os outros em amor, viver junto e lidar com situações juntos. A igreja é assim. A igreja é assim. Se pudesse colocar um termômetro para medir hoje, nós aqui que estamos aqui, para você que veio, um termômetro para medir a intensidade do nosso amor por essa igreja, pela sua igreja local, como que você ama ela? 20%, 30%, 40%? Como que você ama? Quando alguém chega para nós e fala assim, nossa, eu comi tal comida, nossa, eu amo isso. Ah, mas eu fui fazer tal coisa, nossa, eu amo isso. E a igreja? Igreja eu vou cuidar. Igreja eu vou quando as coisas pegarem. Como que você ama a igreja? Essa igreja local aqui, ó, esse ambiente aqui, ó. As pessoas, a liderança. Como que você ama a liderança? Como que você ama os irmãos que servem? Quanto você ama os líderes do decorado que cuidam dos seus filhos? Quanto que você ama a equipe de louvor que paga um preço altíssimo para estar aqui? Quanto que você ama os líderes jovens que estão fazendo um trabalho extraordinário com seus filhos e pais da valores? Quanto que você ama o Chico que cuida do sol, a equipe que está filmando agora? Quanto que você ama? Ah, fazem o trabalho deles. Não são obrigados, são voluntários, são servos para te servir, para me servir. E eu estou aqui servindo todo mundo. Então, quanto que nós amamos a igreja? Quanto que nós amamos os irmãos que ficam na porta? Quanto que nós amamos os irmãos que nos atendem no estacionamento? Quanto nós amamos a igreja? Então a gente precisa avaliar. Será que você ama ao ponto de defender ou falar mal? Quanto que você ama o seu cônjuge? Ao ponto de defender o seu cônjuge, você fala mal dele dos outros ou dele dos outros? Como que você me ama? Como vocês amam a sua liderança? Ao ponto de falar mal ou falar, não, vamos orar pelo pastor, pela liderança, pelos pastores, vamos orar. Porque somos uma família juntos. Eu choro, você chora, eu tenho quanto para pagar, você também tem, eu tenho dificuldade, você também tem, eu erro, você também erra. O que tiver, gente? Então, quando eu amo a igreja de Deus, a igreja de Jesus, eu vou realmente demonstrando quem verdadeiramente eu sou, nos momentos onde tudo está bem, nos momentos ou nos momentos difíceis. O Otmani, ele escreve, Deus tem procurado estabelecer sua autoridade no universo. E a chave disso é a igreja, é o corpo. Deus derramou, ungiu a igreja para ser um referencial da glória dele nessa terra. E olha só, algumas consequências da ausência do amor pela igreja. E olha que importante isso. Primeiro, a incapacidade de experimentar o mover de Deus. Toda falta de pertencimento é uma perda do mover de Deus. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembre-se, aqui o texto está falando de forma coletiva. Você pode perceber, é coletivo. Cantem, suportem. Todas as orientações que nós lemos é muito enfático sobre o enchimento do Espírito. Se eu não estou cheio do Espírito, eu não canto, eu não suporto. Se eu não estou cheio do Espírito, eu não celebro. Se eu não estou cheio do Espírito, eu não quero reparar. Entendeu? Então, olha lá. Orem, não.
incapacidade, não, já passou, é outro texto. Então, a incapacidade de experimentar o mover de Deus. Não fique fora do mover de Deus. E quem vive o mover de Deus, se você escolheu para que essa casa seja a tua família espiritual, movido por Deus, ame, se envolva, experimente esse mover. Não tinha celebração de casais, reclamavam. Agora tem, cadê você? Não tinha juventude. Ah, o pastor tem que ter juventude, uma igreja tem juventude. Cadê os pais que trazem os adolescentes? E os jovens? Cadê vocês? Ah, mas não tinha reunião de oração. Tem terça, tem toda sexta. Ah, muita coisa. Então decide. Você tem que decidir. Ah, mas 30 semanas, não dá para ficar 15, não, é 30. Eu amo a igreja. Aleluia. Não se exclua do mover de Deus. Gente, chega junto, participa. Problemas, consequências da ausência do amor de Deus, do amor pela igreja, é a estagnação espiritual. Colossenses 2:2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esforço-me. Há um esforço, há uma disposição para que não só eu seja fortalecido, mas os meus irmãos sejam fortalecidos. A gente faz lá no real para quem? Para você, casado, noivo, namorado, está pensando em casar? Para todo mundo. A gente faz lá para namorado para quê? Para a igreja ter vida em casa? Não, porque dá ruim. Não cobra os custos, mas a gente faz por quê? Porque quer abençoar. Quer fazer um acampamento? Está chegando, dia 20 e poucos aí. Está vendendo pizza, está levantando dinheiro, está para abençoar jovens, né? E ontem tivemos, eu estava aqui até começar, ontem tivemos um discipulado para jovens e adolescentes. Então, e aí? A gente se importa, a gente quer ajudar, a gente quer avançar, mas tem gente que está estagnada espiritualmente. Olha só o que diz o texto de Colossenses 2:2. Eis que eu li esse texto, mas em outra versão. Eis que eu tenho pedido a Deus para vocês, sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão. Você já parou para pensar que você pode conhecer Cristo convivendo com o seu irmão? É isso. Olha isso aqui extraordinário. Então a gente aprende que se não estarmos unidos em amor, será impossível conhecermos Jesus. É impossível conhecermos a Cristo profundamente, porque a gente está superficial, a gente está, não tem vínculo, não tem acesso, não tem. Efésios 5:25-27, olha, já aproveitando o real aí, ó. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Mais uma vez dizendo aqui, ênfase, Cristo amou a igreja. E o marido deve amar a esposa como sucedeu com Cristo. E entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. A igreja, ou seja, eu e você envelhecemos e ficamos sem de ruga. A igreja não, a igreja envelhece. Ninguém mata a igreja, ninguém exclui a igreja, porque ela é de Cristo, ela não é de um homem. Tudo que é do homem fecha, tudo que é do homem acaba, tudo que é do homem tem prazo de vencimento, mas o que é de Deus não acaba. Amém? Distanciamento da sua missão de vida, porque somos criação de Deus e realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
Deus nos revelou na luz, nos tirou das trevas, nos deu autoridade, nos deu unção, nos deu capacidade, nos deu o envio para servirmos o corpo, para servirmos as pessoas, para servirmos a todos de maneira igual, sem fazer distinção, sem fazer exclusão de ninguém, mas ajudarmos as pessoas. E isso, quando eu não cumpro, eu estou distante da missão. Porque este culto não é para nós, este culto é para Deus. E sendo um culto racional para Deus, nós nos envolvemos no corpo, com o corpo, recebemos essa presença e recebemos esse envio de que tudo que estamos ouvindo aqui e vivenciando como igreja, compartilharmos nos nossos grupos de interesse, no nosso trabalho, nas pessoas que estão conosco, nos nossos filhos. É tudo isso. Agora eu me distancio da missão por não amar o corpo, por não amar a igreja, por não amar o que Deus ama. Portanto, Efésios 2,19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, não são mais estranhos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você não é corpo estranho, você é membro da família de Deus. Outra coisa, correção de Deus Pai, consequências da ausência do amor, é quando a gente não aceita correções de Deus. 1 Coríntios 11, 29 e 31: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, vários que já dormiram, estão sonolentos espiritualmente, ou já se foram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Tem muita coisa que às vezes vem sobre a nossa vida porque a gente não tem essa cultura de examinar, nos examinar. Bom, por que está acontecendo isso? Por quê? E parar. E entender que precisamos pertencer. Não há como uma árvore produzir frutos se as raízes não forem profundas. Gente que fala assim, ó, mas eu não gosto do irmão fulano. Mas você sentou com ele, você teve mesa com ele, você teve um tempo com ele, você entendeu a história dele, você conversou com ele. Não, só foi com a cara. A gente tem trabalhado muito esses anos, que aqui na nossa igreja é um lugar para a gente perfeitamente. Mas quando a gente chega nessa atmosfera, nessa presença, nesse encontro da igreja, que é para rico, pobre, negro, branco, alto, baixo, magrinho e próspero, é para todos, a igreja é para todos. É para todos, mas é para tudo. Porque a igreja tem que fazer diferença no mundo, não o mundo fazer diferença aqui na igreja. A gente precisa ter, e é um desafio nós sermos igreja, e chegarmos para todas as pessoas e não perdermos a essência. Avancemos. Tudo que o diabo deseja, Satanás, o inimigo da igreja, o órfão, é tirar conexões, romper conexões, fazer com que você seja um filhote de gnu. Aí você está no bando. Aí Satanás vem só com alguma coisa, pronto alguma coisa no meio, e aí essa pessoa vai se distanciando, procurando aquilo que não era para procurar, fazendo o que não era para fazer. O leão vem aí, porque está longe. A igreja, nós precisamos entender que a igreja defende um ao outro.
A igreja tem a responsabilidade de defender o outro, ser guardião do outro. Por isso que a gente não abre mão da visão, não abre mão da missão. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, a gente falou de consequências, que eu vou repetir aqui, ó. As consequências de não amar a igreja: incapacidade de implementar o mover de Deus, estagnação espiritual, distanciamento da missão, correções do Pai, né? Ele nos corrige porque nos ama. O pai que repreende o filho é porque ama. E agora a gente vai encerrar dizendo o seguinte: como amar a igreja? Como nós podemos demonstrar a Deus, ao dono da igreja, o amor pela igreja e ser uma família saudável? Primeiro, renova o seu amor por Jesus. Tudo é relacionado com Deus. Renove esse amor com Ele, com o dono da igreja. Renove o seu amor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não deixa nada dividir o seu amor da igreja, o seu amor pela igreja, por Jesus. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E sabe o que significa esse princípio? Se eu não trato algo que Deus ama do jeito que Ele espera, é porque eu não amo o suficiente. Então, o amor a Deus, o amor à igreja, é uma renovação de amor a Deus, ao amor dela. E às vezes deixar coisas passarem por amor a Jesus. Se você não reconhece que não tem amado a igreja o suficiente, então confesse para Deus, abra o seu coração, reeduque a sua vida e fala assim: puxa, o que eu tenho que mudar? Examine-se. E todos nós, gente, todos nós precisamos ter essa cultura de autoexame. Segundo, para mostrar engajamento, para mostrar amor à igreja, testemunhe da sua fé e divulgue a sua igreja. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Se a igreja aqui, sentadinho, fechado, aqui dentro, ok, maravilhoso. Vai funcionar então, céu na terra. Mas eu não sou igreja só aqui. Eu tenho que brilhar a luz de Deus lá fora, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, tem gente que não testemunha nada de bom, que, aliás, só critica, condena, fala mal, foge de ajuntamentos que não geram conexões, que são formados, né, para destruição, semear contenda e divisão. E Deus me deu essa frase. Deus me deu essa frase: eu não posso dividir o que Deus quer multiplicar. O Senhor quer multiplicar o corpo. O Senhor quer usar você para ser cura para outras pessoas. Mas se você não ama, se você não ama o corpo, aí fica difícil. Aí sabe o que acontece? Cria-se grupinhos. Cria-se grupinhos onde traz instabilidade na igreja, desestrutura a igreja, mata a igreja. Sabe por quê? Com fofoca, com maledicência, com mentira. Ora, Gálatas 5,19, eu acho que está aí. As obras da carne são ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Tudo isso gera instabilidade, desestrutura. Então eu preciso dizer para vocês, como anjo da igreja aqui: recusa-se a ouvir. Teu ouvido não é perigo. Recusa-se a sentar na mesa de gente maledicente. Rompa a amizade se preciso. Porque nós estamos aqui, a Deus.
Não deixe o inimigo usar a sua vida e as suas palavras para destruir o que Deus está construindo. Rejeite convites, se preciso. Combata a divisão. Seja leal. Seja edificador e não divisor. Multiplique e não divida. A igreja precisa de guerreiros e guerreiras que protejam a família biológica e a família espiritual. Você concorda com isso, né? Então, se você não decidir pertencer, uma hora o próprio corpo de Cristo vai te dar o checkmate. Nem eu. Eu sou dono dela. A igreja é para todo mundo. Pastorei pessoas livres. Isso é cura para mim. Porque a gente quer encontrar na gente, meu Deus, o que eu fiz errado? O que eu fiz errado? O que eu fiz errado? Senhor Jesus, tem que haver esse exame. Mas depois a gente começa a se culpar. E às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é pecado. Não pode. Então, sejamos igreja. Então, Deus vai ver a intenção e a motivação do nosso coração, do nosso coração. Não seja um porta-voz do inferno. Vai começar os GPs. Poxa vida, a gente está trabalhando anos para isso. Montamos o material, oramos, fizemos treinamento, discipulamos, estamos, né? Então, não seja um porta-voz, não estrague aquilo que Deus quer fazer ou está fazendo. Não divida o que Deus quer multiplicar. Você pode dizer essa frase comigo? Diga assim comigo: não divida o que Deus quer multiplicar. É isso. A sua vida precisa ser contagiante. As pessoas estão perto de você. Poxa, tem problema? Tem, mas vamos lá, olha. Vamos começar o GP, eu vou abrir minha casa, eu vou dar exposição, eu vou ganhar pessoas para Jesus. Outra coisa, deixa eu avançar aqui. Honre e interceda pelos seus líderes espirituais. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros, pastores, líderes, né, que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, seja um discípulo, seja um filho. A Bíblia diz o seguinte para nós, 2 Crônicas 20:20. Tenha fé no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e vocês terão a vitória. Então, a nossa fé e expectativa não está em nós, está em Deus. Mas precisamos uns dos outros. Precisamos de referências, não é? Então vamos lá. Quantos querem receber hoje essa capacitação de amar a igreja, o corpo de Cristo? Seja numa contribuição, seja na oração, seja no ajudando. Eu preciso de gente decorando. Eu preciso de gente para comunicação. Eu preciso de gente para evangelizar. Eu preciso de gente para liderar o GP. Eu preciso de gente para trabalhar várias áreas aqui da igreja. E olha só, nós temos aqui, você imagina se cada um de vocês aqui forem um voluntário para servir o corpo. Ó, que bênção! Você imagina isso? Já imaginou isso? Que vitória! Ah, mas não é, quem quer faz, quem não quer é o quê? Desculpa! Então vamos avançar. E Deus vai dar direção para você. E vamos ajudar. Quantos querem a unção? Você sabe que na vida de Moisés, Deus levantou Arão e Hur. Para quê? Para quando Moisés estivesse com as mãos levantadas, o povo vencia. E quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia. Esse é o princípio. Porque o líder não faz nada sozinho, precisa dos líderes, do voluntariado, das pessoas, para quê? Para sustentar, para apoiar, para avançar.
E aí, a vitória não é só do pastor, não é só do líder, a vitória é de todos que estão trabalhando, avançando. Eu fico feliz quando uma criança ali, ela entende o princípio de oração, ela entende o princípio de doação, ela entende o princípio de honrar pai e mãe. Mas quem está ali? Ela está aprendendo sozinha? Não, com vocês, obviamente, pais, mas tem líderes que estão ali, servindo, toda semana, preparando toda semana. Ah, pastor, mas é legal pregar só de domingo, né? Ah, legal pra caramba. Só que o pastoreio não é só domingo. O pastoreio é a semana inteira, 24 horas. É uma vida. Então, a gente precisa entender isso e honrar a liderança, honrar as pessoas que estão à frente, honrar as pessoas que se dispuseram, sustentar os braços, ser apoio, não é? Da liderança, eu digo geral. Quarto, prioriza os movimentos do reino de Deus, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E a gente não pode colocar na nossa vida uma pirâmide de prioridades sem colocar Jesus no topo. Jesus tem que ser o primeiro, Jesus tem que ser aquilo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, é Ele o primeiro de todas as coisas. Por quê? Porque através disso, uma das marcas que nós temos aqui como igreja local é o equilíbrio. É o equilíbrio. O equilíbrio no serviço, o equilíbrio na honra, o equilíbrio, né, na cultura de respeitar uns aos outros. Queremos avançar nisso, então precisamos ter priorizarmos os movimentos que o reino de Deus está nos proporcionando. No 30 semanas, pessoas já estão fazendo reparações. Nós vamos para a quarta semana. E Deus está trabalhando de uma maneira linda, extraordinária. Quinto e último, supere sua orfandade espiritual. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês são membros de uma família espiritual. Você não caminha sozinho, você não precisa sofrer sozinho. Estamos juntos. Você recebe o que você honra. Repita comigo: eu recebo o que eu honro. Pastor Carito Paz diz: eu recebo da unção que celebro e respeito. É isso. Se eu e você não considerarmos a igreja local, a igreja como uma família espiritual, a gente perde atmosferas, movimentos, a graça de Deus sendo derramada, avivamento. Então a igreja é importante para a minha vida, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Pastor Carito diz assim, eu até peguei um trechinho de uma fala dele. A famosa profecia de Malaquias foi a de que ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos e o coração dos filhos voltem em seus pais. O texto de Malaquias é uma referência não apenas sobre a questão familiar, mas também sobre a herança deixada pelos filhos de Deus, que é um legado à próxima geração, que o pastor Becker falou aqui, é a próxima geração. O avivamento vindouro será estabelecido e sustentado como resultado de fé e atitude intergeracionais. Se eu busco hoje, os meus filhos receberão amanhã, os meus netos depois. Se eu amo a igreja hoje, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão amar a igreja. Se eu coloco dentro da minha casa princípios de Deus, isso vai gerar avivamento e vai respingar totalmente, completamente no meu legado, na minha posteridade, é geracional as bênçãos de Deus. Quem sabe você está aqui hoje porque alguém amou a igreja e investiu na sua vida. Mas você está gerando pessoas apaixonadas pela igreja ou pessoas críticas, pessoas sem pertencimento, pessoas sem comprometimento? É isso, gente, é tudo intencional. Supere a orfandade, considerando que a família espiritual é eterna, está sob intensa ação do céu. A gente tem que entender que nos ajuntamentos
Coisas espirituais acontecem que a gente não vê com os olhos naturais, físicos. Mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está curando, Deus está trabalhando, Deus está... Sabe? Esse ajuntamento, quando a presença de Deus está, a presença de Deus é clamada, é invocada, na dependência. A família espiritual tem problemas comuns como toda a família. A família espiritual traz clareza, empodera e nos envia para o nosso destino. A família espiritual é uma das principais proteções contra a orfandade. A família espiritual entrega o que a biológica não conseguiu oferecer. A igreja prossegue sem uma família, mas uma família nunca prosseguirá sem ser uma igreja. Se não há possibilidade de desistir da família biológica, não deveria a possibilidade de existência na igreja. É uma lealdade, um amor. Eu não saio de casa por qualquer coisa. Então a gente precisa lutar por isso. O diabo fará de tudo para causar desconexão. Estar e não se sentir parte é orfandade. Mudar de igreja deve ser a última opção. Sem tempo não tem raiz, e sem raiz não tem destino profético. A vida flui pela honra, e o nosso destino passa pelos nossos líderes. Suas decepções familiares não tratadas poderão travar seus relacionamentos com a igreja. Tenho que proteger meu coração da rebeldia, da rebelião e da religiosidade. Estou dizendo coletivamente, viu, irmãos? Para nós aqui, ó. E último, tenho que amar sacrificialmente aquilo que Jesus mais ama. O que Jesus mais ama? Igreja. É a igreja. Igreja não é a quarta bateria. Igreja não é som. Igreja é pessoas. São pessoas. Deus ama, Jesus ama a igreja. E como igreja, nós vamos celebrar. Amém? Pode subir, por favor. Eu quero concluir no texto que está em 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, como igreja, sendo igreja do Senhor, imparável, relevante, com amor, não desistindo daquilo que Deus deu. Isso é ser igreja. Renovemos o nosso amor pela igreja, renovemos o nosso amor por Cristo, o dono dela. E eu tenho certeza que coisas espirituais, sem qualquer tipo de apelação, mas coisas espirituais, transformações acontecerão. Que fique de pé, por favor, nessa manhã. Fique de pé. Eu quero que você e eu declaremos nessa manhã, para o mundo espiritual ouvir verdade, para o mundo espiritual romper, para que o mundo espiritual, a presença de Deus, os céus, rompam com a orfandade. Nós estamos orando aqui, buscando a Deus, Senhor, possamos superar essa orfandade. Então você vai dizer assim comigo. Eu vou falar assim, aí você fala o seu nome, eu vou falar o meu, tá? Você fala o seu nome, amo a igreja de Jesus, eu amo a minha igreja. Vamos juntos? Em nome de Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu, Anderson, amo a igreja de Jesus e eu amo a minha